Oi, eu sou a Bia da Dona Melia, que a gente trabalha com papelaria, convites e identidades visuais totalmente exclusivas. E hoje eu quero trazer um tema sobre a caixinha Bia Me Ajuda. Essa caixinha é uma caixinha de perguntas que a gente abre toda semana no Instagram e os noivos mandam as dúvidas e o que vocês estão precisando de ajuda. A gente grava um vídeo aqui para trazer as dúvidas de vocês esclarecidas. Vamos ver qual foi o tema da última caixinha de perguntas que a gente selecionou. Bia, me ajuda. Fiz convite somente virtual e alguns convidados não se sentiram convidados. O que eu faço? Esse tema é um tema muito explorado por aqui. A gente sempre tira essas dúvidas nas reuniões, então é sempre muito importante a gente trazer esse tema para que vocês entendam como que funciona essa questão do convite virtual e convite físico, tá? É uma pergunta muito pertinente. É muito comum, por incrível que pareça, é muito comum esse tipo de pergunta, esse tipo de situação. A gente já fez muitos casamentos aqui, onde os noivos optaram somente pelo convite virtual e os convidados não se sentiram convidados. Alguns deles, inclusive, não foram porque achavam que tinham sido convidados somente por educação. Por incrível que pareça, isso acontece muito. Então, eu sempre explico nas reuniões que é muito importante que você pense no seu convite de casamento e você pense no seu público-alvo, você pense nos seus convidados, como que eles vão encarar aquilo ali. Isso varia muito de lista para lista, de casamento para casamento e do estilo, inclusive, do casamento que você está planejando. Se você está planejando um casamento mais intimista, um casamento mais reservado, onde todos os seus convidados são muito íntimos de você, você pode pensar tranquilamente no convite somente virtual, porque todo mundo ali é amigo, vocês são muito próximos, então eles não vão ter isso de chegar pra você e falar, acho que eu não fui convidado, é uma pessoa muito próxima, isso não vai acontecer. Eu nunca vi isso acontecendo, eu acho que é muito raro disso acontecer. Agora, se você pensa num casamento mais elegante, um casamento maior, onde você não tem um contato tão próximo assim com todos os convidados, você precisa pensar em alguns itens, algumas dicas que eu vou dar aqui pra você entender pra quem você precisa entregar o convite físico e pra quem você pode tranquilamente enviar o convite somente virtual. É muito importante eu falar aqui que o convite físico e o convite virtual andam em conjunto. Isso é uma coisa que a gente sempre traz nas nossas redes sociais, nos nossos vídeos e nas reuniões. A gente não acredita que o convite virtual consiga andar tranquilamente sozinho, tá? Você consiga contratar somente o convite virtual. Porque o principal motivo é que o convite físico ainda tem uma presença, e eu acho que vai ter para sempre uma presença, não consegue ser passada pelo convite virtual. Essa presença do convite físico, ela não consegue ser expressada 100% através somente do virtual. Porque é muito diferente você pegar o convite na mão, você ver o tamanho do convite, o trabalho ali artesanal que tem de tinta, de texto, de impressão, o trabalho do papel, o material que foi utilizado. É difícil você ter isso no virtual, você não vai conseguir ter. Essa experiência tátil você só tem no físico. Por isso que a gente sempre diz que convite físico anda em conjunto com o convite virtual. Então, se o seu caso é um caso que você prefere pelo convite virtual, você tem a preferência pelo convite virtual, a minha dica principal vai ser: passa algumas unidades do convite físico para as pessoas mais velhas e ou mais próximas. Por que essa dica? Porque as pessoas mais velhas, elas não estão tão habituadas ao virtual somente. Então, o Save the Date já é somente virtual em 99% dos casos. Então, você já está enviando ali, lembra dessa data, virtualmente. Quando ela receber o convite virtual, ela pode não entender a diferença do Save the Date para aquele convite. E ela pode não ter essa experiência que eu tô passando. Então, a pessoa pode achar que ainda está vindo o convite físico e nunca ir, né? Porque você não vai entregar o físico, então ela não vai entender, vai achar que não foi convidada de fato. Você desconvidou. Ou ela pode achar que realmente aquilo ali foi só um convite por educação. Eu digo isso com todos os 10 anos que a gente tem de experiência no mercado, que a gente já viu isso acontecer diversas vezes, e infelizmente eu já vi acontecer algumas vezes com noivos que deixaram pra cima da hora e a gente não conseguiu a tempo, porque deixou assim pra 15 dias antes do casamento, querer fazer um convite físico, então a gente não tinha agenda. Então é muito importante que você planeje isso com antecedência. Respondendo a pergunta do Bia Me Ajuda, é comum, isso acontece muitas vezes, mas a minha dica pra você vai ser: faça uma parte de convite físico, tá? Então, se você ainda tem tempo disponível, você contrate uma parte de convite físico, mesmo que seja 15, 20, 30 unidades somente, para que você entregue para esses convidados mais próximos, para os convidados mais velhos. É muito interessante você pensar em entregar para os familiares e padrinhos, é uma coisa ali especial daquele momento, então faz muito sentido você pensar numa quantidade um pouco reduzida para essas pessoas mais próximas. Já sabe, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, e se você quiser procurar sobre um tema específico, digita lá na barrinha de pesquisa Dona Meli, mais o nome do assunto que você está buscando. Então, o que eu costumo dizer aqui é que o convite físico anda tranquilamente sozinho. Então, se você quiser contratar somente os convites físicos, 99% dos nossos clientes contratam só convite físico, nem optam pelo virtual. O virtual vai ser só o Save the Date. Eles andam tranquilamente sozinhos, você não precisa de um complemento ao convite físico, porém, o contrário não é verdade. O convite virtual costuma precisar de um complemento do convite físico, mesmo que seja para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais próximas, para você levar para o making off, para poder fazer parte ali do making off das fotos,
fotos e tudo mais. Então a nossa dica é, se você ainda tiver tempo hábil, faça uma quantidade reduzida ali dos convites físicos e entregue para essas pessoas que você acha que vai fazer a diferença. Isso realmente vai dar análise da sua lista, vai dar análise do estilo do seu casamento, se isso vai se encaixar ou não. Mas eu quero te dizer que isso é comum, a gente já viu muito isso acontecendo e por isso que eu sempre gosto de dar essa dica de faça uma pouca quantidade, mas entregue o convite físico também. Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado com as respostas que a gente colocou aqui para essa pergunta que é tão comum, para essa situação que é tão comum. A gente, quando tá casando pela primeira vez, ainda não sabe como funciona o universo de casamentos e a gente, às vezes, não pensa como o convidado vai pensar. Então, é sempre importante você pensar de acordo com a sua lista, de acordo com o estilo do seu casamento, como que aquele convidado vai receber um convite virtual. Ele tá acostumado a receber o virtual? Ele vai entender que aquele convite virtual é um convite? Se sim, tá ótimo. Se você acha, se você tem alguma dúvida, ai, não sei, será que vai ficar uma situação chata? Faz uma quantidade menor do convite físico, entrega o convite físico, nem que seja só para essas pessoas. Essa é a principal dica que a gente dá por aqui em todas as reuniões e eu espero que tenha ajudado aí você nessa decisão de fazer o convite somente virtual ou adicionar alguns físicos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu like, comenta o que vocês acharam, quais outros temas vocês querem que a gente traga por aqui e não deixa de se inscrever no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Até o próximo vídeo. Um beijo!